Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Geo Historiando comigo, professor Marcelo. Então, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar aí a nossa jornada. Primeiramente com o nosso assunto, a introdução aos estudos históricos, onde destacaremos o que é história, para que serve, o papel do historiador, as fontes históricas e sua periodização. Então, sempre nas aulas, a gente instiga nossos alunos a dizerem a definição até a gente complementar. Então, a partir daí vai surgir aí muitas respostas, análises, até a gente complementar dizendo basicamente que história é a ciência que estuda a vida humana e suas experiências ao longo do tempo. O que os homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais. Então, entender o passado da humanidade também é importante para a compreensão do presente. A isso cabe ao profissional que estuda justamente isso, que é o historiador, que vai estudar o passado humano em seus vários aspectos. Aí vem a economia, na sociedade, na cultura, ideia e cotidiano. Ele investiga e interpreta criticamente os acontecimentos, buscando resgatar a memória da humanidade e ampliar a compreensão da condição humana. O historiador grego Heródoto é considerado o pai da história. A ele são atribuídas as primeiras pesquisas sobre o passado do homem, tornando-se pioneiro no estudo da história. Falando em pioneiro e estudo da história, nós temos que falar justamente aí das fontes históricas, que são vestígios do passado que permitem que o historiador desenvolva sua pesquisa e responda a questões referentes a ela. Dessa maneira, as fontes assumem um papel de total importância para a pesquisa histórica, dando credibilidade às mesmas. Mas, professor, o que é a fonte histórica? As fontes históricas, pessoal, podem ser escritas, como, por exemplo, jornais, revistas, cartas e livros. Visuais, como pinturas, gravuras, filmes. Materiais, vestígios de civilizações passadas, como martelos, facas, artesanais e esculturas. E fonte oral, como relatos, depoimentos e entrevistas. Então, pessoal, a história se utiliza de outras ciências em seus estudos, como, por exemplo, a antropologia, que estuda o fator humano e suas relações, a paleontologia, que estuda os fósseis, a heráldica, que estuda os brasões e emblemas, numismática, com moedas e medalhas, e a arqueologia, que estuda a cultura e os costumes dos povos do passado, através de materiais encontrados em escavações. Além também da filosofia, da sociologia e também da geografia. Então, essas ciências aí fazem, vamos dizer assim, ajudam a promover aí a história. Falando em promover, para facilitar o estudo da história, os historiadores do século XIX dividiram a longa trajetória humana sobre a Terra em 5 grandes períodos, anotem aí, que são representados a seguir. Pré-história, Idade Antiga ou Antiguidade, Idade Média ou Medieval, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Então nós temos aí 5 períodos pré-determinados aí pelos historiadores do século XIX. Vamos saber aí mais ou menos aí os fatos que aconteceram diante desses períodos. Primeiro, pré-história vai do surgimento do ser humano até o surgimento da escrita, ou seja, até 4000 a.C. Idade Antiga ou Antiguidade, de 4000 a.C. até 476, queda do Império Romano. Idade Média ou Medieval, de 476 a 1453, conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos. Só lembrando aí que é a queda do Império Romano do Oriente, viu, pessoal? Idade Moderna, de 1453 a 1789, que é a Revolução Francesa. E a Idade Contemporânea vai de 1789 até os dias atuais. Bom,
Repare que essa periodização ela considera as sociedades sem escritas, né? Sociedades sem história, como por exemplo o pessoal da pré-história. Então os historiadores atuais não aceitam essa divisão entre pré-história e história, porque consideram que as conquistas humanas anteriores à escrita, como o domínio do fogo, a invenção da roda, a prática da agricultura, são tão importantes quanto as posteriores. Os povos que não desenvolveram a escrita também possuem uma história movimentada que precisa e pode ser bem conhecida. Então esse é o detalhe aí que a gente critica sobre essa periodização. Além disso, pessoal, a divisão da história em 4 períodos também é criticada pelos historiadores atuais porque essa divisão ela valoriza apenas os fatos importantes para os povos da Europa. É o eurocentrismo, né? Desconsiderando, vamos dizer assim, tanto a África como também na Ásia. Então, os criadores dessa periodização consideravam apenas a fonte escrita, uma carta, um decreto, um testamento, muito mais importante do que as outras fontes, como uma imagem, um resto de uma escultura, uma pintura em caverna, entre outras. Para os historiadores atuais, as fontes não escritas, como as fotografias, pinturas, restos de moradia, etc., são tão importantes quanto as escritas para o conhecimento da história. Então, gente, espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco sobre a história. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Valeu? Até a próxima!